Quando a gente chegava nas pessoas e perguntava o que impulsionou ela a tomar aquela decisão, a situação financeira ela fica em 10º lugar. Adivinha o que ficou em primeiro lugar? Status e poder. Ela manipulou o resultado porque ela queria ser reconhecida. Pessoas menos favorecidas são mais suscetíveis a tomar uma decisão inadequada? Isso não é correto. É o contrário. Quanto mais conhecimento, quanto mais habilidade, eu tenho mais disposição a tomar uma decisão inadequada. E aí muitas das perguntas vêm do sentido, o brasileiro ele é mais corrupto? Quando a gente fala de percepção moral e do que é certo e errado, isso é universal. Um dos temas que a gente abordou no nosso simulador, no PIR, foi o tema assédio sexual. A pergunta era: a forma como a pessoa se veste e se comporta, ela provoca o assédio sexual? A resposta dele: é claro, se a menina tá de pernas de fora e decote, ela tá pedindo para eu sair com ela. A próxima pergunta que ele respondeu: qual a sua opinião sobre relacionamento afetivo no ambiente de trabalho? A resposta dele foi: charmoso, na minha posição como líder, eu sair com as meninas no trabalho. Mostra quem manda aqui. Agora você pode pensar assim, Alessandra, primeiro, as pessoas respondem isso num processo seletivo? Responde. Segundo, a empresa contrata? Contrata. Um dos casos bem polêmicos que aconteceu conosco, ele realiza o processo conosco, dá ponto de atenção em assédio sexual, o teste dele. A pergunta foi a seguinte: me fale sobre você. E quando ela começa a descrever características dela, experiências profissionais, essa pessoa solta: eu gosto de menininhas. Uma fala sem contexto, que não fazia muito sentido para aquilo que ele estava falando. Essa informação, ela foi, no decorrer da entrevista, explorada e, para nossa surpresa, a gente identifica um caso de pedofilia, que não ia ser identificado aí dentro de um processo seletivo. E é fato, a gente vai encontrar pessoas realmente que tem comportamento inadequado e a gente não vai mudar a natureza humana. Eu já cheguei para clientes e disse assim: olha, desculpa, esse cidadão aqui só se nascer de novo, não adianta. Então, muitas vezes, tem empresas que chegam pra gente e falam assim: olha, você vem aqui, a gente já identificou, tem de fato um assédio acontecendo, mas é o diretor fulano de tal, ele tá tanto tempo aqui na empresa, tal, mas vocês fazem um trabalho, mas sem expor ele? Mas espera aí, ele expôs a organização inteira e ele não pediu licença. Sejam bem-vindos ao Como Não Pensei Nisso Antes, um podcast onde a gente explora a inovação nos mais variados segmentos. E hoje eu estou recebendo aqui uma especialista que vai tratar de um tema bastante sensível, bastante agudo e pertinente a várias áreas, tanto de empresas como de pessoas físicas. Até ela me contou algumas coisas, me confidenciou aqui um pouco antes da gravação, fiquei chocado, surpreso com as coisas que ela vai falar. Então, sem mais delongas, queria apresentar para vocês a Alessandra Costa. Ela é sócia-diretora da S2 Consultoria e uma das fundadoras do IPRC. Falei certo? Isso mesmo, IPRC Brasil, nosso Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental. Ótimo, então é isso, ela explicou melhor do que eu. Antes de começar, curte, compartilha, se inscreve. Para trazer gente legal que nem a Alessandra, eu preciso que o canal cresça. Então eu preciso que vocês se inscrevam, comenta aí, bota uma palminha, aí se tiver com preguiça de comentar, não tem problema. Mas gera um engajamento pra gente conseguir fazer isso aqui crescer ou trazer gente legal. Beleza? Então vamos nessa. Alessandra, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você, Edu, e principalmente para falar de um tema que o nosso grande desafio é trazer para a população conhecimento. Conta pra mim, então, eu acho que assim, a gente tem muita coisa pra falar, até falei pro pessoal pra gente já começar a gravar, porque a gente vai perdendo as histórias. Primeira coisa é o que é S2 e o que é o PIR, que é a solução de vocês para esse tema tão sensível. A S2, ela nasceu com um grande propósito de atuar com o que nós chamamos de dimensão humana do risco. O que é isso? É entender que a pessoa, independente da posição, da atividade, o que ela faz, o que ela atua, ela é responsável pela tomada de decisão dela, pelas escolhas. Há mais de 20 anos trabalhando com o tema compliance, e é um tema que ainda não é tão popular, né, na nossa sociedade. Muitos associam, né, o seguir regras, e é isso, mas de uma forma mais próxima da população, é entender que o fator humano ele está por trás das regras. Eu posso ter
a melhor política, a melhor cultura organizacional, a melhor cultura de compliance, políticas alinhadas, uma cultura forte, mas se eu não entender o que está por trás da pessoa, como que essa pessoa está alinhada a essas situações, Edu, ela pode fazer escolhas inadequadas. E a preocupação da S2 sempre foi entender esse comportamento. O que que leva a pessoa a fazer uma escolha? Então, há mais de 10 anos, tratando aí casos de investigação, então a gente nasce com essa proposta reativa, que era os clientes entrando em contato conosco e dizendo assim, olha, eu recebi uma denúncia de uma possível fraude, é uma corrupção, uma situação de assédio, não sei o que fazer, será que isso de fato está acontecendo ou não? Nós somos chamados, montamos todo o processo de investigação, chegamos nas pessoas envolvidas e o nosso objetivo é entender por que você fez isso. Por que você aceitou a propina? Por que você vendeu a caixa de e-mail do presidente da empresa? Por que você manipulou uma informação? E até por que você cometeu o assédio? Então, em 2014, a gente já tinha tratado mais de 4.500 casos aqui no Brasil, que era oriundo dessas situações. E o que chama a atenção? Desses 4.500 casos, a gente só teve 3 casos que foram intencionais. É muito comum, acho que você já ouviu isso, a sociedade dizendo assim, pau que nasce torto morre torto, a pessoa ela nasceu assim, ela acorda de manhã com a intenção de fazer alguma coisa errada. Não, desses 4.500 casos, a gente só teve 3 pessoas que arquitetaram tomarem aquela decisão inadequada. Então, a gente está falando de menos de 0,5%. Isso provou, e é um estudo científico que é resultado da tese de doutorado do meu sócio, do Renato Santos, onde a gente provou que ninguém acorda de manhã com a intenção de tomar uma decisão que seja inadequada. Outro fator que chamou a atenção foram os motivadores, porque quando a gente chegava nas pessoas e perguntava o que impulsionou ela a tomar aquela decisão, a questão financeira era uma questão que a gente ouvia muito da sociedade, dizendo assim, ela falsificou, ela manipulou, ela aceitou a corrupção porque ela queria o dinheiro. A situação financeira, ela fica em 10º lugar. Adivinha o que ficou em primeiro lugar? A oportunidade? Status e poder. Muitas das situações que movimentavam aquela pessoa a tomar uma decisão inadequada era a exposição. Ela só queria o tapinha nas costas. Ela manipulou o resultado porque ela queria ser reconhecida. Ela queria, na reunião de resultados ali da empresa, ela não ser a última da lista. Ela queria o reconhecimento, a visibilidade, e não foi a situação financeira. Ela não ganhou nada. Aquilo não mudou a realidade financeira dela. Então, isso mostra que a gente não pode generalizar e dizer que todo mundo vai ser impulsionado pelo mesmo motivador. Então, em 2014, a gente valida esse método que a gente chama de pentágono da fraude. O primeiro modelo preditivo é de 1953, que ele chama Triângulo da Fraude, que é de um autor chamado Cressey, e ele dizia o seguinte, que uma pessoa mal intencionada, para tomar uma decisão, ela tinha 3 elementos, por isso que chamava de triângulo. Ela tinha que ter uma percepção moral, que é o discernimento que ela tem entre o certo e o errado, a oportunidade, o quanto que ela tem acesso, e ela tinha que ter uma pressão. Essa pressão ela podia ser interna ou externa. Em 2004, esse modelo passa a ser chamado diamante da fraude. Então, eu tenho um 4º elemento que é a capacidade. Acho que você já ouviu muito a sociedade dizer assim, pessoas menos favorecidas, ou que não têm oportunidade, ou que não teve oportunidade de estudo, são mais suscetíveis a tomar uma decisão inadequada. Comprovado cientificamente, isso não é correto, é o contrário. Quanto mais conhecimento, quanto mais habilidade, eu tenho mais disposição a tomar uma decisão inadequada. Quando a gente olha situações de fraude dentro de um mundo corporativo, o líder ele está mais suscetível do que o liderado. Pela oportunidade, pela capacidade técnica, exposição que ele tem àquela situação. Não quer dizer que ele vai fazer, mas ele tem mais disposição. Em 2015, a gente valida o pentágono da fraude, que vira um novo modelo preditivo para identificar esse comportamento. E aí a gente traz o 5º elemento, que é a disposição ao risco. A disposição ao risco, ela vem muito para provar o que a gente ouve de uma forma intensa na nossa sociedade, dizendo, no Brasil tudo pode, tudo acaba em pizza. Não é isso que a gente mais ouve? E aí muitas das perguntas vêm do sentido, o brasileiro ele é mais corrupto ou corruptível do que
um europeu do que um americano, quando a gente fala de percepção moral e do que é certo e errado, isso é universal. Seja um brasileiro, seja um americano, seja qualquer nacionalidade. Agora, quando a gente fala de disposição ao risco, infelizmente a nossa cultura ela é mais propícia a isso pela questão da impunidade. Eu gosto de usar muito um exemplo do transporte público. Se a gente estiver aqui no transporte público no Brasil, estamos no metrô, a catraca parou de funcionar, eu só preciso de uma pessoa pulando a catraca para eu ter um comportamento em massa. Ninguém pagando realmente pela passagem. Aí esse mesmo profissional ele vai para a Europa. Por que ele não se arrisca e ele compra o bilhete, mesmo que vai ser aleatório a apresentação desse bilhete no vagão? Porque ele sabe que se ele for identificado lá, ele vai ser autuado e ele não vai correr esse risco, porque as sanções elas são efetivas. E aí, validando esse método, né, que é o pentágono da fraude, ele surge o PIR. Qual era o nosso desafio? Trazer para as empresas que não adianta você só apagar o fogo. O que eu chamo de apagar o fogo? Tratar de forma reativa. E a nossa cultura ela é muito mais receptiva ao reativo. Né? Então, quando você chegava para as organizações há 15 anos e falava assim, olha, é possível predizer o comportamento humano. Para que eu vou gastar dinheiro? Se acontecer alguma coisa, eu vou lá e te chamo. Após a Operação Lava Jato, isso muda no Brasil e você tem uma recepção maior ao reativo, ao preventivo, desculpa. E aí surge o PIR, que é o potencial de integridade resiliente. Qual foi o objetivo do PIR? Predizer o comportamento humano, dizer para as empresas, dizer para a sociedade que é possível entender pelos gatilhos comportamentais o que leva a pessoa a fazer uma escolha, que essa escolha não necessariamente pode ser adequada. Eu tenho tantas perguntas para te fazer sobre essa sua primeira fala, mas eu vou pegar lá no começo. A primeira coisa que você disse é que talvez não, você afirmou, que nem sempre a pessoa que toma uma conduta, toma uma decisão inadequada, ela é necessariamente má, ou simplesmente ela tomou uma decisão errada. Aí eu quero colocar 2 exemplos materiais. Uma decisão errada é você receber um troco lá e não devolver 10 centavos. E aí a gente está falando de corrupção, assim, a grosso modo, né? Assim, um pequeno delito, é um né? pequeno, mas vamos colocar nessa esfera. Outra coisa é você fechar a porta com uma mulher que é funcionária sua, e aí você forçar ela a fazer alguma coisa que ela não queira. São casos bastante diferentes. Não dá pra gente dizer que a pessoa teve um impulso inadequado ao fazer isso. Né? Esse segundo exemplo. Você concorda com isso? Qual que é a sua visão disso? Sim, é isso mesmo, Edu. Tudo vai depender da intencionalidade. Qual foi a intencionalidade daquela pessoa? É muito comum eu ouvir assim, as pessoas colocando, nossa, aconteceu uma tomada de decisão inadequada, ninguém presta. E aí a gente generaliza sempre para o lado negativo. Trazendo dados estatísticos, a gente tem 21% da população que, frente a uma situação de uma pressão, de um dilema ético no dia a dia que ela vive, o que vai impulsionar ela é princípios. É aquela pessoa que a gente chama de uma alta resiliência. Então, eu posso colocar a pressão que for, entre decidir do certo ou errado, os princípios dela são norteadores da tomada de decisão. Você olha o percentual, é um percentual baixo. Porque 69% da população, ela tem uma resiliência que a gente chama de resiliência moderada. É aquela pessoa que vai ter o comportamento em massa. Não quer dizer que ela sabe o que é certo e errado, mas a tomada de decisão dela vai ser influenciada pelo meio. Então, falando da questão lá do transporte público, ela vai ter o comportamento conforme o ambiente. Trazendo um caso real que a gente teve agora recente, que foi uma briga de um dos executivos que foi assistir um jogo de futebol. Era isso que eu ia falar, jogo de futebol. Que é um tema bem polêmico, né? Que aí você fala assim, poxa, futebol a gente não discute, política a gente não discute, que cada um torce, né, para o seu próprio time. E aí você vê lá um profissional que segue todas as regras, as políticas da organização, só que fora do ambiente corporativo, ele vai assistir lá um jogo, tá lá no meio da torcida, começa uma briga,
naquela torcida e ele se envolve naquela briga. E aí isso chama a atenção da organização, da própria empresa. Diz assim, nossa, mas como fulano, o nosso executivo envolvido nisso, ele que tem que ser a referência, a gente está falando de ser humano. Quando a gente vai, conversa com ele para entender o que levou ele a tomar essa decisão, nem ele mesmo sabe. Ele foi envolvido pelo ambiente que ele estava inserido. Depois que passa toda a situação, ele percebe que aquele comportamento não foi adequado, ele agiu de fato pelo estômago, mas isso não faz uma pessoa ruim. Isso é o que a gente chama aí da resiliência moderada, que é a pessoa que ela vai se comportar conforme o ambiente. Que depende da consequência dos atos dela também. Perfeito. Agora eu tenho 10% da população que ela tem uma disposição maior ao risco. Ela não está nem aí se aquilo é certo ou errado. Ela vai colocar na balança o que eu ganho com isso e quais são as possíveis consequências que aquilo pode afetar. E dentro dessa situação, ela toma a decisão dela. Então, é possível você, sim, identificar má intencionalidade ou não. Vou te dar um exemplo mais palpável. Recentemente, fizemos o processo seletivo de um executivo para a área comercial de uma empresa. Um dos temas que a gente abordou no nosso simulador, no PIR, foi o tema assédio sexual. A pergunta era: a forma como a pessoa se veste e se comporta, ela provoca o assédio sexual? A resposta dele: é claro, se a menina tá de pernas de fora e decote, ela tá pedindo para eu sair com ela. A próxima pergunta que ele respondeu é: qual a sua opinião sobre relacionamento afetivo no ambiente de trabalho? A resposta dele foi: charmoso, na minha posição como líder, eu sair com as meninas no trabalho. Mostra quem manda aqui. Quanto mais eu saio com as meninas, mais elas produzem. Essas foram as respostas dele. Eu estou falando de um executivo de 15 anos de experiência numa posição de liderança de grandes corporações numa área comercial. Quando a gente apresentou o resultado do simulador dele para o recrutador da empresa, a nossa preocupação foi a exposição. Não era um profissional que ele tinha tendências a cometer fraudes, corrupção, desvios, nada disso, mas ele tinha uma questão comportamental muito séria, e aí eu já digo com uma má intenção, porque ele usava do poder para obter satisfação sexual. E a questão dele não era o fato só da satisfação, mas o poder que a posição proporcionava a ele frente às meninas da equipe. Agora você pode pensar assim, Alessandra, primeiro, as pessoas respondem isso num processo seletivo? Responde. Segundo, a empresa contrata? Contrata. E aí, quando fomos apresentar para o recrutador, a minha preocupação era ele ler esse relatório, e aí ele disse assim, adorei o relatório. Aí eu falei, você adorou o quê? O resultado? Porque já vai te dar a oportunidade de tomar decisões mais adequadas? Ele falou, não, porque esse candidato, ele se enquadra o perfil da minha empresa. Eu falei, oi? Não entendi. Aí ele falou assim, não, ele é um mosca branca. Eu falei, o que é mosca branca nesse universo de recrutamento e seleção? Ele falou assim, olha, o mosca branca é aquele profissional que ele tem um currículo ímpar. Ele tem todas as competências técnicas que eu preciso e o resultado dele saiu muito bom. Eu falei, você leu todo o relatório? Tem uma questão aqui comportamental muito séria que dificilmente você vai conseguir trabalhar isso no desenvolvimento. Ele falou, não, mas isso não é minha preocupação. Até porque ele vai trabalhar à distância, ele não vai ter contato com a equipe. Eu falei, mas como que você vai conseguir monitorar que ele não vai cometer assédio à distância? E aí, só fazendo um parêntese, Edu, isso ainda é muito polêmico, porque quando a gente fala de assédio, as pessoas acham que o assédio sexual, por exemplo, ele tem que ter o toque. Eu tenho que fisicamente tocar em alguém. E eu posso cometer o assédio sexual sem tocar em ninguém. Eu posso cometer o assédio virtualmente. E foi o que aconteceu com essa contratação. Esse recrutador contratou esse profissional, alegando que simplesmente lendo o código de conduta da empresa, dizendo que não se podia ter relacionamento afetivo no ambiente de trabalho, ia resolver o problema. 6 meses depois, 60% da equipe desse executivo eram mulheres, as reuniões aconteciam virtualmente e as denúncias chegavam para esse empregador através dos cônjuges. E esse profissional, ele gerava prova contra ele mesmo. Esse foi o caso que a gente começou no processo seletivo e concluímos na investigação. Como que ele gerava prova? Começou a reunião online.
Aí ele virava para a colaboradora e dizia assim: nossa, tá calor hoje, né? Você tá de saia? Levanta, deixa eu ver. Print. E aí isso ele compartilhava essas imagens no WhatsApp corporativo. Só que no meio dessas reuniões, os cônjuges dessas mulheres ouviam essas reuniões. E aí, no final das reuniões, abordavam a elas e perguntavam: mas que reunião foi essa? Com quem que você estava falando? Como assim? E elas: não é nada demais, porque na percepção delas sempre foi tratado desta maneira. Então era algo normal. E isso começou a incomodar os cônjuges, as denúncias começaram. Quando a gente foi para a investigação e trouxemos as provas e as evidências, mostrando para ele que ele já tinha sido alertado, que aquele tipo de comportamento não podia, e ele cometeu, e aquilo era um crime, porque existia uma má intenção, ele vira para nós e disse o seguinte: eu sou filho único, meu pai me educou como um barão e me disse que as mulheres estão aqui para me servir. A minha formação, Edu, é toda voltada para o desenvolvimento humano. Eu acredito muito que é possível, sim, você melhorar a integridade das pessoas no trabalho. Mas tem situações e comportamentos que a gente não pode mudar a natureza humana. O caso desse profissional, eu já digo para você que é uma psicopatologia. Era isso que eu ia te falar, assim, vou ser muito franco. Eu não acho que a gente... Mas eu posso estar enganado, eu não sou um especialista também, é uma mera opinião. Também já fiz besteira na vida, já tomei decisões erradas, mas não assim. Entende? Eu acho que certos perfis são meio irrecuperáveis, assim. Posso estar enganado, provavelmente estou, mas são coisas que eu não deixaria passar. E também, além desse perfil, me causa muita estranheza e muita revolta o contratante colocar e bancar isso, porque também existem pessoas difíceis e existem pessoas desonestas, ou sei lá, não sei o termo, mau caráter, não sei. Eu acho que existe uma diferença muito grande, assim, e que a gente percebe isso. E o que você me diz é que, na verdade, as empresas bancam isso, né, em sua maioria. Grande parte, sim, porque ainda o foco é voltado para a competência. Tem uma frase do Peter Schuss, que foi ex-CEO da Porsche, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: contrate o caráter e treine as habilidades. A gente ainda tem essa grande dificuldade no recrutamento e seleção dessa virada de chave. O meu olhar ele não pode estar só para a competência. A competência ela é importante? Ela é importante, mas é uma habilidade que eu posso desenvolver. Mas se aquela pessoa ela não tiver sinergia aos valores e à cultura da empresa, isso é algo que muitas vezes eu não consigo influenciar, como é o exemplo dessa pessoa. Agora tem um outro caso que ele mostra o quanto que o impacto cultural ele pode promover mudanças, mas essa mudança ela só vai acontecer se a pessoa de fato ela perceber que aquele comportamento que ela tinha era um comportamento inadequado. A gente teve um caso para uma fintech num processo seletivo, era uma contratação de um profissional muito sensível que ele ia ser relações públicas de uma empresa. Ele ia ser o porta-voz realmente entre as relações do mundo privado com o mundo público. Uhum. Muito sensível e de uma exposição e de muito assédio em todos os âmbitos que você possa imaginar. Quando a gente realizou o processo com essa pessoa, até para contextualizar como que funciona o simulador, o PIR ele é um simulador de dilemas éticos que vai abordar situações de fraude e assédio. A gente usa a tecnologia para que a pessoa possa fazer à distância. Então, nesse simulador, ela tem perguntas que vão ser respondidas tanto em vídeo quanto dissertativas e alternativas, e a pessoa ela é filmada durante o processo. Para quê? Para que a gente possa avaliar as microexpressões. Eu posso ser aquela pessoa que tem um discurso super bonito, ela sabe o que eu estou perguntando e cada vez mais as pessoas vêm preparadas para um processo seletivo. Mas eu preciso entender a credibilidade. Será que aquele discurso é pronto ou não? Será que é dela ou não? Ela faria aquilo ou não? E aí, após ela responder, ela leva em torno aí de 25 minutos, a gente tem uma equipe de especialistas, são cientistas sociais e psicólogos formados pelo IPRC Brasil, em risco comportamental, e eles vão analisar o comportamento, as expressões da pessoa e aplicar a metodologia para a gente entender esse nível de resiliência. Quando a gente perguntou para esse profissional
Você já aceitou uma oferta? Não, que valor te deixaria tentado a aceitar uma oferta de suborno? A resposta dele foi: não sei. Você já aceitou uma oferta de suborno? Não me lembro. Você já foi pressionado a manipular alguma informação para obter alguma vantagem? Não me lembro. Enfim, em uma série ali de 50 perguntas, o não me lembro, ele apareceu em 80% do teste. Isso chamou muita atenção. Como ele não se recordavam de situações que não são situações comuns no dia a dia, e a gente via a apreensão dele na própria postura comportamental, de que ele não estava confortável ali com o processo. Uhum. Quando ele termina de responder, ele vai até o diretor da empresa e diz assim: eu quero conversar com essa consultoria e fazer a entrevista. Ele já ia ser entrevistado por nós. Quando chegou na entrevista, a gente aborda ele e pergunta o que era o desconforto. E aí, no decorrer da entrevista, ele relata o seguinte: que no início da jornada profissional dele, ele passou por situações onde ele foi pressionado a se vincular com relacionamentos de corrupção na esfera pública, e ele se revoltou com isso, recusou essas situações, chegou até o gestor, disse o que tinha acontecido, e o gestor disse a ele: por que você fez isso? Isso faz parte do negócio. Na nossa atividade profissional, isso é comum. Ele se revoltou, pediu demissão, saiu desta empresa. Quando ele chegou em casa, que ele relata para o pai o motivo que ele pediu demissão, o pai olha para ele e fala assim: você tem que mudar de profissão, porque essa atividade que você faz, você vai estar sujeito a isso, ou você aceita ou você muda de profissão. Ele se sentiu não acolhido dentro dessa esfera toda. Ele volta para o mercado de trabalho, vai se deparando com essas situações, mas ao meio do caminho ele foge e não se envolve. Só que chega um determinado momento que ele constitui família, e aí o cenário muda. Enquanto eu estou sozinho, eu posso pedir demissão, ficar pulando de emprego, mas a partir do momento que eu começo a ter família, como que eu vou conviver com uma situação como essa? E quando ele passa no processo conosco, a expressão dele, quando a gente relata o que ele sentiu ao ser entrevistado e abordado sobre esse tema, ele fez uma analogia com o aeroporto. Eu passei pelo raio-x do aeroporto, então eu estou trazendo coisas para vocês que aconteceram no meu passado, e o meu receio no primeiro momento foi ser julgado. E aí eu pedi para conversar com vocês no sentido de eu relatar e explicar melhor o que tinha acontecido, e participar desse processo com essa empresa, onde tem a preocupação de abordar dilemas éticos como esse, me mostra que tem empresas sérias e que não são, não fazem parte ou querem coluio realmente com comportamentos inadequados. Então eu estou vendo a oportunidade de resgatar quem eu era. É que tem uma coisa também, eu achei legal o fato que eu fico pensando assim, eu vou falar e, sei lá, se você for fiscal de bar, fiscalizar. Eu não estou dizendo que todo fiscal faz isso. Uhum. Mas a gente sabe que a probabilidade de você ser pressionado pelos seus pares e pelos seus superiores para você cometer um ato de corrupção ali é muito grande. Então, nem sempre a pessoa ela é antiética ou ela é corrupta, mas o próprio contexto força ela a isso. E também tem uma questão ali da vida pessoal, né, que você colocou. Pô, tem filho, tem um monte de coisa, você forçado ali, você não tem como sair dessa situação. Isso é uma coisa. A outra coisa são as pessoas que falam confortavelmente sobre isso, como se isso estivesse certo. Então eu nem entendo que é uma confissão que as pessoas fazem. Elas, na cabeça delas, se a mulher tá de saia, ela tá consentindo, né? Perfeito. E muitas vezes a própria mulher também foi colocado isso na cabeça dela, de que ela tem que aceitar essa situação, porque senão ela vai perder o emprego também. É tão enraizado essa questão, assim, é tão complexo isso. Sim. De formação mesmo do indivíduo, de país, da nossa sociedade, assim, de uma maneira muito mais profunda e robusta. Mas é possível mudar isso. E aí, complementando esse caso, o executivo contratou esse profissional.
E o fato que motivou a contratação desse profissional foi a questão realmente dele se sentir aliviado de que ele tinha feito parte de escolhas inadequadas, mesmo ele não concordando, como você mesmo colocou, né? Pela pressão ali dos ambientes que ele estava inserido. E hoje ele é um profissional que está há 8 anos nessa empresa e ele foi contratado para quê? Para contar os bastidores. Como que acontece? Quais são as insinuações de uma fiscalização? Que caminhos são esses? Quais são as conversas para preparar que outros profissionais não tomem decisões inadequadas? Então, eu acredito muito, Edu, que é possível você virar a chave, mas essa virada de chave, ela só acontece a partir do momento que a pessoa percebe que aquela escolha que eu fiz lá atrás ou aquele comportamento, ele não é adequado. Essa é uma conversa difícil. Queria que você explicasse para mim, contasse casos. Você me disse, você contou vários casos aí corporativos, mas você me disse que tanto o assédio moral, o assédio sexual e a corrupção, eles não, eles estão na nossa casa mesmo, na nossa rotina, às vezes com a pessoa que trabalha com a gente, às vezes com a babá do nosso filho, com a professora, com um motorista. Você pode contar alguns casos de assédio moral, assédio sexual e corrupção que envolveu essa esfera mais domiciliar? Posso. E assim, o PIR ele é uma ferramenta que ele pode se adequar a qualquer situação, a qualquer tamanho de empresa, né? Seja o dono da padaria ali do meu bairro, seja a escolinha do meu filho, seja o profissional que eu tenho trabalhando em casa, né? Muitas vezes eu tenho lá uma babá, eu tenho uma doméstica dentro da minha residência. Falando de executivos que muitas vezes têm uma pequena empresa dentro de casa, né? Tem um motorista, tem as pessoas que fazem toda a gestão ali da casa dele. Então, é possível você identificar esse comportamento em qualquer situação. E um tema muito sensível quando a gente fala de cuidadores de crianças e cuidadores de idosos, né? Porque o nosso maior patrimônio é a nossa família, os nossos filhos. Saio de casa e quem está lá cuidando dessas pessoas? Então, é muito comum a gente ter a aplicação do PIR nesse sentido. Um dos casos bem polêmicos que aconteceu conosco foi um executivo que tinha sido expatriado, então ele chega no país com a sua família, precisava estruturar os profissionais que iam assessorar a família enquanto ele estivesse ali trabalhando, desde o motorista, pessoas que iam organizar a casa e o babá, e o motorista tinha sido recomendado por um amigo dele. E aí, como vem por recomendação, a empresa que estava fazendo a seleção desses profissionais, ela nem tinha dado tanta atenção porque já tinha uma recomendação de uma pessoa de confiança. Ele realiza o processo conosco, dá ponto de atenção em assédio sexual, o teste dele. E quando a gente chega na entrevista, uma das primeiras perguntas que nós fazemos de alinhamento, né, e balizamento ali do comportamento para avaliar o quanto que aquela pessoa está nervosa ou não, então a gente tira ela sobre pressão de dilemas éticos. A pergunta foi a seguinte, Edu: me fale sobre você. E é uma pergunta aberta para a pessoa falar aquilo que ela sente vontade. E quando ela começa a descrever características dela, experiências profissionais, essa pessoa solta: eu gosto de menininhas. Uma fala sem contexto, que não fazia muito sentido para aquilo que ele estava falando. Essa informação, ela foi, no decorrer da entrevista, explorada, e para nossa surpresa, a gente identifica um caso de pedofilia, que não ia ser identificado aí dentro de um processo seletivo. Então, quando eu falo que sim, possível a gente identificar e predizer o comportamento humano, todo mundo quer falar alguma coisa. A grande questão é como você pergunta e como que você fala e como você dá oportunidade para que as pessoas possam falar, porque muitas vezes ela está tão envolvida naquele comportamento que é tão comum para ela, que ela não tem um juízo de valores. Mas como é que foi esse caso? Ele respondeu: eu gosto de menininhas. E como que evoluiu? O que mais que vocês descobriram? Quando ele diz isso, a gente faz a abordagem de todas as perguntas ali dentro dos dilemas éticos e a gente foi buscando dentro da entrevista um contexto que a gente pudesse abordar essa temática para que a gente pudesse entender aonde entraria esse gosto de menininhas. E aí, discutindo com ele um pouco mais o que ele fazia dentro do horário livre dele, dentro das atividades,
Ele relata o percurso dele. Então, ele ia logo cedo para a casa desse executivo, pegava o carro, levava as crianças para a escola. Depois que ele levava as crianças para a escola, ele ficava um período que era ocioso para fazer alguma atividade para casa, seja supermercado, fazer alguma retirada em lavanderia, alguma coisa pontual nesse sentido, e ele só tinha um compromisso de voltar depois para pegar as crianças. E alguns dias da semana ele levava esse carro para casa. E quando ele chegava com esse carro, né, em casa, era um carro que chamava atenção no bairro ao qual ele residia. Ao lado da residência dele, morava uma família com 3 adolescentes, 10, 12, 14 anos, e essas meninas pediam para sair com ele, para dar volta, passear com o carro. E ele levava essas meninas para passear de carro. Numa dessas situações de levar as meninas para passear de carro, ele começa a cobrar uma troca dessas meninas. E a troca era o assédio sexual. Então, ele fazia com que as meninas cometessem assédio sexual com eles, né? Assédio sexual um ato sexual com eles. Relação sexual, oral, abusava sexualmente das meninas, em troca realmente de passear no carro, dele levar as meninas para lugares que as meninas queriam. E aí, nisso, ele envolvia realmente todo esse contexto. E uma informação que, por exemplo, esse cliente nunca ia saber realmente que esse profissional cometia esse tipo de atitude e situação. Teve um desdobramento jurídico disso? Esse é um fator, assim, quando a gente fala aqui no Brasil, que essa sensação de impunidade, ela aumenta. Para uma questão realmente de proteção, ele preferiu não levar essa situação para frente, e aí ele só não fez a contratação aí desse profissional, porque ele estava num período ali de experiência, né? Então, quando ele veio para a gente, ele já estava atendendo essas crianças. Mas ele estava dentro... Ele transportava as crianças do cara. Do executivo. Só que, pela pressa, ele já começou a fazer atividade com o processo seletivo acontecendo simultaneamente. Então, ele estava meio que na experiência. Então, esse executivo achou melhor não contratar esse profissional. Mas não entrou com nenhum processo criminal. Trazendo dados, quando eu contei dos 4.500 casos de fraude e assédio que a gente tratou, isso falando do mundo corporativo, a gente só teve 3% de casos que as empresas entraram com processo criminal. A gente tem um desafio muito grande na nossa cultura, que é a legislação trabalhista e criminal. Então, muitas vezes eu tenho lá todas as evidências. Foi provado, por exemplo, um desvio de recurso de um colaborador aqui da empresa. Ele roubou a empresa, eu tenho comprovação e evidência. Eu ganho o processo criminal, muitas vezes eu perco o trabalhista. Aí isso faz com que as empresas muitas vezes façam o quê? Eu não vou entrar com processo, porque aí muitas vezes vou ter que recontratar esse profissional. Por quê? Que já se tornou público aí essas situações. Desculpa a ignorância. Por que perde? Muitas vezes por uma questão paternalista, porque eu não tenho evidências que possam comprovar ali que, de fato, no trabalhista ele cometeu aquela situação. E aí essas situações, elas não se conversam. Eu conheço um caso, faz uns 20 anos isso. O cara era office boy. Eu sei porque era conhecido. Ele era office boy e, na época, você trabalhava muito com coisas à mão, recibos à mão e tal. Ele era um falsificador. Ele começou a falsificar num ponto que ele comprou um carro. Um cara de 18 anos comprou um carro e a empresa se ligou disso e ele apareceu na reunião para falar disso com um carro que ele comprou e pleno, assim. O cara não tava nem aí, não, assim. Não me lembro como é que desdobrou a história. E eu tenho um outro caso, isso tá acontecendo comigo, assim, na EDB. Um cliente não pagou, aí a gente faz uma ligação, etc e tal, em determinado momento você vai protestar o boleto. Aí o sujeito disse assim para mim, você poderia ter vindo conversar comigo. Eu falei, pois eu vim, né? Ele pediu um prazo, eu dei o prazo, etc e tal. Uma hora a gente protestou o boleto. Eu falei, cara, a maneira correta é você quitar o boleto. A gente pode... Ou você pode me ofertar uma possibilidade de pagamento, que a gente pode parcelar, a gente pode chegar num acordo, né? Não, como você não falou comigo antes, e eu não gostei do tom
que você falou comigo foi um tom meio de ameaça, porque foi um e-mail do jurídico, e jurídico é aquela coisa, ó, prezados, segue o boleto, caso não haja quitação, tomaremos as medidas cabíveis. E na cabeça do cara ele tá certo. Hoje eu já me preservo desse tipo de coisa, mas esse tipo de coisa já me alterou muito, assim, porque a gente fica tentando, e esse é um ponto que eu tenho, assim, que eu tenho muita resistência com essa ideia de que talvez as pessoas sejam sempre recuperáveis, porque eu acho que as pessoas são recuperáveis, mas tem coisa, cara, que não passa, eu não consigo admitir. Como esse motorista, eu não quero saber mais da vida dele, entendeu? Tipo, eu não sei se ele merece uma segunda chance. E talvez eu esteja errado, provavelmente sempre considero a hipótese de eu estar errado, mas eu não admito. E esse é o grande desafio, porque é um tema que a gente não pode agir pelo estômago. Mas você tá falando aqui, eu tenho um filho pequeno e isso... Sim, e eu compartilho com você. Então, os livros que eu trouxe para você, né? A gente lançou aí o Doce Ilusão, que é uma trilogia de uma série que a gente lançou que chama Sementes do Risco. Uhum. Então, tem o Doce Ilusão, o Doce Veneno e tá saindo agora em 2025 o Doce Cilada. Esses livros, eles são no formato de romance, onde a gente conta histórias de casos reais que nós tratamos. E é possível, sim, você transformar o comportamento humano, mas como eu mencionei para você, eu preciso ter a empatia e o estômago de entender o que levou aquela pessoa a tomar aquela decisão. Quando a gente iniciou a nossa história e a gente ia para as palestras nos nossos clientes, Edu, e a gente falava assim, eu lembro de uma palestra que a gente deu num órgão público e o Renato inicia a palestra dizendo assim, olha, qualquer um de nós que estamos aqui pode tomar uma decisão inadequada, pode cometer um assédio, pode cometer uma corrupção, e de fato a gente acredita que isso, qualquer um de nós, a gente pode fazer uma escolha errada. A grande questão é o que me impulsionou, quais foram os motivadores? Eu tive uma pressão, eu agi sem pensar frente àquela situação. Eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, mas é entender esses fatores. E esse Semente do Risco, ele nasceu da nossa experiência com a Operação Lava Jato. Isso é muito legal de contar. Quando inicia a Operação Lava Jato, nós participamos de algumas entrevistas que o PIR ele foi convidado para os acordos de leniência. Então, quando os empreiteiros que ali já eram réus confessos, né, de envolvimentos em corrupção, mas as empresas queriam voltar a participar das licitações públicas, o PIR era uma etapa do processo para essas licitações. Então, do executivo número 1 até o nível de liderança, tinha que passar pelo PIR e a gente reportava esses resultados. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu já estava numa sala com 8 empreiteiros. E aí eu começo a sentir que a mesa vibrava, depois que eu fui perceber, era a tornozeleira. Eu estava com 8 em uma sala, ouvindo as histórias, e quando eu fui entrevistá-los, um deles me chamou muita atenção, que foi daí que nasceu esse projeto Sementes do Risco, que ele disse assim para mim, Alessandra, por que eu paguei propina? Por que eu paguei? Eu sempre eduquei os meus filhos a não pegar nada de ninguém. Se achasse alguma coisa no chão, deixasse aquilo ali no chão ou procurasse de quem era, mas não se apropriasse nada de ninguém. Por que eu fiz isso? Eu não tô aqui para passar a mão na cabeça, para falar que ele fez isso, né? E foi o que a gente ouviu muito pela pressão. Alguns diziam, né? Meu avô já fazia isso, vinha de geração em geração. Outros falavam, olha, ou era isso, ou eu ia ter que mandar mais de 1.000 funcionários embora, porque para eu trabalhar nesse segmento, que é muito corruptível aqui no Brasil, eu tenho que agir desta maneira. E esses relatos nos levou a escrever essas obras e trazer ações de desenvolvimento que a gente tem através do IPRC, onde a gente leva as pessoas à reflexão para entender o que passa na cabeça de um fraudador e assediador. E quando a gente está numa entrevista com uma pessoa que tomou uma decisão inadequada como essa, eu preciso entender o que levou ela a tomar essa decisão. Não, do ponto de vista científico, eu compreendo.
É que eu tô fazendo essa provocação porque eu acho muito... Você sempre traz o assediador e o fraudador na mesma circunstância. Eu acho que uma coisa é eu olhar por uma mulher bonita do meu ambiente de trabalho que pode ser funcionária minha ou colaboradora, ou eu ter uma posição de hierarquia superior a ela e eu achá-la bonita. Outra coisa é eu agarrá-la. Então, assim, uma coisa é eu cometer uma infração de trânsito na qual eu Sim. tenho uma velocidade de 100 km por hora e eu passei a 102 km por hora, outra é 300 por hora. Assim, eu não consigo compreender o que motivou o cara, a não ser que ele esteja com o filho dele, cara, morrendo no banco de trás e ele precisa chegar no hospital. Entendo que pode ter motivos legítimos para um carro estar a 300 por hora, mas eu não consigo encontrar um motivo legítimo, ainda que interno do cara, eu ter empatia porque ele agarrou, porque eu tenho 3 irmãs, entendeu? Uhum. Tipo, como é que é isso, cara? Sim. E a grande questão para você restabelecer isso, tanto da cultura quanto restabelecer esse profissional novamente, porque eu não posso simplesmente pegar e jogar esse profissional fora. Porque não é sua atribuição, né? Não é o que você, Não você, é. você precisa entender para se aprimorar. Eu Sim. entendo o seu papel. E até mostrar para ele qual foi o caminho percorrido. E Aham. aí, a partir do momento que eu trago para ele consciência daquela tomada de decisão dele, que pode ter uma má intenção ou não, ele vai ter que tomar a decisão se ele vai querer continuar com aquele comportamento ou se ele vai querer se redimir frente àquele comportamento. Quando a gente teve a questão da Lava Jato, você sabia que o maior número de depressão e suicídio aconteceu nesse período com profissionais que não estavam envolvidos na Operação Lava Jato, mas eram profissionais que fizeram carreira em empresas envolvidas. É que a Lava Jato teve essa questão, mas teve essa questão de não preservar as empresas. Ela puniu as empresas e os profissionais, né? Enfim, os corruptos têm que ser punidos, ponto. Sim. Isso é uma coisa. Mas tinha uma maneira que, não sei se... porque eu li muito a respeito disso na época, que poderia se manter as empresas funcionando, trabalhando, enquanto você pune ali os tomadores de decisão, as pessoas que estão envolvidas. E o que aconteceu foi que houve uma punição da empresa junto, e aí isso puniu um monte de gente... empregados, gente honesta, gente boa que, enfim, precisava daquele trabalho, só que tudo parou naquela época, né? E se criou estereótipos, né? E esse é o pior dos mundos, tá? E esse é um cuidado que a gente tem quando a gente fala de teste de integridade. Uhum. O teste, ele não vem para dizer essa pessoa é boa, essa pessoa é ruim. Todos nós temos pontos para serem desenvolvidos. Todos nós podemos ser desenvolvidos e podemos... Você tá rindo porque você sabe que eu tenho dificuldade Sim, de aceitar porque isso. eu acredito no desenvolvimento humano, mas a gente vai encontrar, Edu, e é fato, a gente vai encontrar pessoas realmente que têm comportamento inadequado e a gente não vai mudar a natureza humana. Eu já cheguei para clientes e disse assim, olha, desculpa, esse cidadão aqui só se nascer de novo, não adianta. Não adianta você investir nele. Ele vai achar uma organização que vai ter sinergia com o comportamento inadequado dele. Mas aqui não vai. Mas aqui não, né? Mas eu tô falando de uma minoria. E aí, por que é possível, por que é importante eu ter, e é um exercício de empatia? E as pessoas confundem muito o que é empatia. Por que a gente tem sucesso no nosso processo? Hoje a gente tem 87% de confissões numa investigação que a gente faz. Quando a gente chega em pessoas envolvidas em situações inadequadas, é 87% de sucesso. Da pessoa confessar, assinar e relatar toda a situação que ela fez. E sabe o que é mais gratificante dentro de um processo como esse? É quando você consegue fazer esse caminho, essa jornada com essa pessoa, que ela pode ter cometido a atitude mais inadequada possível. E eu sou ser humano, eu também sou mãe, e tem situações que me dói o estômago, que dá vontade de eu levantar da mesa e falar assim, não, eu não quero nem dar oportunidade de conversar com essa pessoa, mas é quando você percebe e a pessoa chega na situação do arrependimento, ela sabe quais são as consequências e as contingências daquela tomada de decisão, sim. E aí, no final, quando você pergunta para aquela pessoa o que fica para você, ela olhar para você e falar assim, poxa, depois de tanto tempo, eu vou voltar para casa e olhar nos olhos dos meus filhos. Porque depois daquela situação que eu fiz,
Eu não tinha coragem, eu não conseguia fazer isso. Eu sei das consequências, eu sei das contingências da tomada de decisão, mas agora eu sei e já tenho consciência que eu não quero repetir essa situação. É que tem coisas, assim, por exemplo, eu vou falar de mim que é mais fácil. Cara, eu já gritei no trabalho. E eu não tenho orgulho disso. Faz bastante tempo, mas eu fiz isso. E eu era uma pessoa muito impulsiva e explosiva. E deixei de ser por meio de muita terapia. Muita terapia. Tem 12 anos que eu faço terapia. A academia também ajuda muito, deixar a raiva lá, etc e tal. E a maturidade. Depois que meu filho nasceu, eu tive um lar bom, eu tive bons pais, mas um ambiente disfuncional. Os meus pais gritavam muito entre eles e com a gente. Tinha amor também, mas tinha muita briga e muita gritaria. E aí eu trouxe esse modus operandi até um momento que você corta o cordão umbilical e percebe que, cara, não vai rolar. É o que você disse. Tinha técnica, mas não tinha o comportamento. Ficava muito nervoso. Eu melhorei isso. Mas nesse ficar nervoso, eu não bati ninguém. Você tá entendendo? Eu acho que é diferente, gente. Entendeu? Certas coisas. Acho muito diferente um cara, sei lá, tá sendo pressionado num ato ali de corrupção e, puta, ele tomou aquela decisão de tomar aquele ato impensado porque, meu, ele tem 3 filhos e a família... Eu consigo aplicar a palavra empatia nesses casos. Eu consigo aplicar a palavra empatia numa mentira, num pequeno relatório, onde você vê que a pessoa é ótima, mas ela tomou uma decisão descabida, uma decisão inadequada, que é um termo que você usa muito, assim. Eu não sou capaz de usar o termo decisão inadequada para algumas coisas. Para mim, vai para uma outra coluna. Sim, principalmente quando envolve valores. Aí eu concordo com você. E essa questão do assédio sexual com criança, cara, com mulher dos outros. Pô, são coisas que a gente aprende, assim, de pequeno, assim, sabe? Nesse nível que você tá trazendo, do cara... Eu já ouvi histórias, assim, de agarrar no trabalho. Meu, como é que é isso, cara? Eu vou contar um caso para doer ainda mais seu estômago de uma situação de pedofilia. A gente foi contratado por um empresário que estava desconfiado de que o CFO dele estava desviando recurso financeiro. A gente montou todo o processo de investigação, não identificamos fraude. Sabe o que a gente identificou? Pedofilia no computador da empresa, envolvendo 3 países. Crianças de 5 a 8 anos. A gente chega para o CEO da empresa e apresenta o caso. Falou, olha, a sua preocupação com fraude? Não tem. Mas a gente tem um crime que está acontecendo na sua empresa. Então, como a gente agora tem conhecimento dessa situação, a gente vai precisar quebrar a confidencialidade e vamos juntos agora para a delegacia para denunciar essa situação. Porque agora eu, como prestador de serviço, eu estou envolvido. Aí o CEO virou para nós e falou assim, não, eu contratei vocês para identificar fraude. Se não é fraude, eu não quero me envolver com isso. Ele não está roubando a minha empresa. Não, você já está envolvido, porque ele está usando equipamento com situações inadequadas. E aí você chega na sala desse CEO, vários portas-retratos com os netos. Preocupação nenhuma. E aí a gente entrou num dilema ético nesse sentido, porque a gente não podia camuflar uma situação como essa. E aí a gente deu 2 dias de prazo para ele voluntariamente ir e denunciar essa situação, ou a gente denunciaria. E aí ele tomou a consciência e a gente denunciou o caso. Então, de fato, a gente se depara com situações que são ácidas, mas não são casos comuns. Essa pessoa, ela vai mudar? Não. Era uma pessoa que saía nas revistas, aí capa de revista, executivo excelente, aquela família doriana super bonita,
mas os bastidores, ele tinha um desvio comportamental para um crime, uma tomada de decisão totalmente inadequada. Vou mudar essa pessoa? Aí eu já estou falando de psicopatologia. Mas quando a gente fala de psicopatologia, a gente está falando de 3% da população. Tá na moda, né? Esse é um bom tema. Surgiram, sei lá, 500 novas nomenclaturas, né? Todo mundo é narcisista, todo mundo tem TDAH, os pais malucos achando que o filho tem autismo. Como que é essa onda de diagnóstico via podcasts, assim, que está acontecendo? Você que trabalha com isso de uma maneira muito precisa, científica, fria até, como que você vê esse movimento? Essa sempre foi uma preocupação nossa de colocar estereótipos e categorizar essa pessoa é boa, é ruim, ou ela tem isso ou tem aquilo. A gente vê muito como fuga da sociedade, é mais fácil eu colocar um rótulo naquela pessoa do que eu explicar ou tratar o que de fato aquilo aconteceu. Se a gente fazer uma analogia com o assédio é um tema que está super banalizado na nossa cultura. Tudo virou assédio. Ai, falou alto comigo, tá me assediando. Ai, fez assim. Não, calma. Vamos entender realmente o que é e quais são os comportamentos, como que essas situações causam. Quando a gente desenvolveu o PIR, o nosso grande objetivo foi entender a pessoa. Eu posso colocar um dilema aqui. Nós dois podemos ter a mesma alternativa se eu colocar aqui 2, 3 escolhas, mas quando eu for olhar o contexto de vida e experiência, para aquele contexto ele é totalmente diferente. Aí eu estou humanizando o processo. Aí eu estou entendendo que o Edu, frente àquela situação, ele pode não concordar com aquela tomada de decisão que aquela pessoa fez, mas ele consegue entender o raciocínio por que aquela pessoa fez aquela escolha. Legal. Perfeito. Uhum. Agora, eu não posso dizer que todo mundo que escolheu aquela alternativa é aquilo. Aí, trazendo uma analogia que eu amei, a nossa exposição, né, na revista Você é RH, que nós tivemos agora, de fevereiro e março, falando sobre o tema aí, assédio moral, e trazendo de uma forma bem prática. Mas tem uma matéria que teve na revista logo depois sobre o assédio, que fala sobre a veracidade dos testes de personalidade. E ele dá um enfoque muito grande num teste comportamental, que é o MBTI, que é um teste de personalidade, que é muito utilizado pelas empresas de recrutamento e seleção, e ele chama muito a atenção das questões dos estereótipos. Então, quando eu digo assim, uma pessoa tímida, ela não tem perfil para ser vendedor. Por que uma pessoa que ela é mais introvertida, tímida, ela não pode ser uma boa vendedora? Isso é um estereótipo. Porque eu fiz uma analogia na sociedade que o bom vendedor é aquele que é extrovertido, aquele que fala, aquele que se expõe. E nessa matéria ele traz muita polêmica, Edu, do quanto que as empresas têm perdido nos seus processos de seleção por categorizar perfis. Esse daqui é bom, esse aqui é ruim, esse aqui respondeu isso, esse aqui respondeu... E querer um modelo perfeito. Eu não tenho um modelo perfeito. Eu preciso entender as características e a personalidade, o contexto dessa pessoa e adequar ela dentro das situações. Então, quando fala dos estereótipos ou coloca nomenclaturas de possíveis psicopatologias que as pessoas enfrentam, isso torna a nossa sociedade mais doente. Eu não trato, eu só estou maquiando. Porque eu maqueio para eu fugir realmente da questão do tratamento. E tem uma coisa, isso é uma opinião minha, não só sobre esse assunto, mas de maneira geral. Eu acho que a gente sabe muito pouco sobre o cérebro, e falando de medicina, eu acho que falta uma visão holística. Em que sentido? Vou dar um exemplo. Eu faço um treino, que é um treino funcional, todo dia de manhã, de esteira, remo e exercícios e tal. Assim. E aí você coloca um treco aqui, um relógio que vai ver a sua frequência cardíaca. Eu acabo o treino esgotado. Eu sou sempre o último ou o penúltimo no ranking, porque por alguma razão a minha frequência cardíaca não sobe. No entanto, eu não sou o mais obeso da sala, por exemplo. Uhum. Tá? Existem pessoas cuja frequência cardíaca sobe mais rápido do que a minha, às vezes com menos esforço, eu posso perceber isso. Ou seja, mas a gente só olha aquele indicador.
A tela só mostra se o seu coração bateu mais rápido ou não. Quando, na verdade, eu acho que a gente tinha que olhar todo o contexto para saber se o exercício teve um impacto no seu corpo. Onde eu quero chegar com isso? Quando eu coloco essa analogia em outras áreas, eu percebo uma necessidade muito grande de rotular com base em pouquíssimos indicadores. Tem uma frase que me incomoda, e eu quero fazer essa pergunta para você, que me incomoda profundamente, que é, talvez porque eu tenha sido um cara esquentado, que é o gritou, perdeu a razão. Puta que pariu, cara, eu odeio essa frase. Porque as pessoas te levam à loucura com toda a educação do mundo, porque existem várias formas de cometer assédio moral. Agora tem o óbvio, que eu já consigo perceber em 2 minutos de conversa, eu consigo evitar. E tem aquele que é mais passivo-agressivo, o bonzinho, o cheio de boas intenções, o cheio de propósito, cheio de causas, cheio de bandeira. E aí ele começa a te estabelecer um monte de tarefas, ele começa a boicotar o seu trabalho, sempre com toda a educação do mundo. E no momento em que você reage, bota um limite, aí você é o louco. Tem esse cara também aí, né? Sim, e eu digo que ele é o mais desafiador, porque todo mundo gosta dele. E quando você se rebela contra ele, é você o errado. E outras pessoas estão com os mesmos sintomas que você, mas não consegue realmente ir lá e colocar essas situações. A gente diz que a grande dificuldade, né? Até na matéria, foi muito bacana que uma das colegas trouxe essa situação. Gente, não adianta a gente trazer uma cartilha, né? É muito comum o corporativo chega assim e fala assim, dá a cartilha das boas práticas. Ah, se a pessoa fizer isso, ela está cometendo assédio? Se a pessoa fizer aquilo, não tem a cartilha. Eu preciso entender o comportamento e os padrões. Pode ser que vários comportamentos impliquem, como um comportamento só implique aquela situação. Agora, eu preciso entender o contexto. E essa é a grande dificuldade, porque cada vez mais a gente está vivendo numa sociedade que é o quê? Instantânea, né? Cada vez mais miojo, né? Quanto tempo você consegue formar o profissional? Não, eu quero o profissional completo, assim, assim, assado, eu não quero perder tempo. A gente ouve muito do nosso cliente hoje, nossa, você traz tanta informação sobre esse profissional, eu só quero saber se ele vai cometer um delito ou não. Tá, mas é um conjunto de informações, você precisa entender essa pessoa. Sobre essa caracterização do assédio, vamos falar de assédio moral primeiro, e depois do assédio sexual. O que é banalizado, que as pessoas acham que não é assédio moral, e é? E o que não é, que as pessoas acham que é? O grande desafio hoje é você deixar claro, principalmente pro líder, né? Então, o assédio moral para ele acontecer é o uso do poder de forma inadequada. Eu, como líder, exerço o poder sobre alguém para expor essa pessoa, ridicularizar essa pessoa, humilhar essa pessoa. Agora, eu posso cobrar uma meta? Posso. Eu não estou emetendo um assédio moral chegando para você e falando assim, Edu, você tem que me entregar esse trabalho. Agora, tem a forma como eu vou fazer isso sem usar questões pejorativas, sem usar características pessoais do Edu, que eu vou colocar ele numa situação de indisposição com relação àquela temática. E o que é mais, sabe o que é mais desafiador hoje dentro das empresas? É o líder não querer fazer gestão. Porque ele tem medo de represália? Porque ele não quer ser apontado no canal de denúncia das empresas. Então, mas aí tem eu sei que é um tema polêmico, mas também existe essa coisa do liderado saber disso e usar isso contra o seu líder, para derrubar o líder, né? Que é o que a gente chama do corporativismo, que é o assédio que acontece de baixo para cima. E isso é muito comum, que é a puxada de tapete. A gente teve um caso agora de uma empresa que nos acionou porque chegou uma denúncia via sindicato. O sindicato bate no RH da empresa e diz assim, olha, está acontecendo assédio moral na loja X. É um cliente que atende um público classe A, um nível super alto, aquisitivo, e esse gestor, ele estava na empresa, nessa loja, há 6 meses. A gente foi até essa loja, nos apresentamos, era uma equipe lá de 22 profissionais, apresentamos por que a gente estava lá, olha, chegou aqui um contexto de que há um determinado comportamento inadequado, a gente vai ficar aqui
acompanhando o dia a dia de vocês e a gente vai entrevistar tanto o líder como também os colaboradores aqui dessa empresa. Acompanhando o dia a dia dessa empresa, a gente olhou que o perfil desse líder era um perfil metódico. Edu, ele era um líder chato, eu não gostaria de trabalhar com ele. Mas isso não faz dele um assediador. Não faz dele um assediador. O que ele era chato? Ele era uma pessoa que ele tinha tudo calculado, ele sabia a produtividade do profissional, desde assim, tempo de atividades dispersas. Ir ao banheiro, almoço, conversas paralelas, café, o comportamento dele ali de atendimento daquela loja. E ele era chato, ele era aquela pessoa assim, ele atendeu, o cliente chegou, esse profissional atendeu e a cadeira ficou mal posicionada. Ele chamava os 20 e poucos da loja, falava assim, pessoal, acabou o atendimento, essa cadeira ela tem que estar alinhada nesta forma, tem que ser colocado assim, se tiver um papel. Ele era chato, ele era aquele profissional cartesiano. Chato. Ele estava cometendo assédio? Não. Aí a gente foi entrevistar os liderados para entender qual que era a percepção e saber de onde que veio essa denúncia. Dos 20 e poucos colaboradores, só 2 falaram que achavam que aquele comportamento era assédio. Aí a gente vai entender. Um deles, ele estava na empresa há mais de 10 anos. A empresa ficou sem liderança nessa loja. O RH pegou e colocou esse colaborador, que era mais antigo, como gestor da unidade. Qual foi a percepção dessa pessoa? Eu fui promovido. Eu agora sou o novo líder, mas ninguém disse para ele, você é o novo líder. Ele estava temporário. Só que nessa empresa abre um processo seletivo e contrata um profissional de fora. O que ele ficou? Emputecido. Como assim? Agora estão me tirando da posição que era minha? O que ele fez? Todo o comportamento desse gestor, ele boicotava esse gestor. Então, tudo que o gestor fazia, ele conseguiu influenciar só uma pessoa que, de fato, achava que aquilo era assédio. Eles fizeram a denúncia lá no sindicato. A gente volta para essa empresa e diz assim, qual o perfil do seu líder? Aí o executivo falou assim, o líder, para mim, é aquele que traz resultado. Não importa para mim como que ele trata as pessoas, como ele vai lidar com os colaboradores, ele só precisa me mostrar o resultado no final do mês. Então, é uma empresa que não tem uma cultura alinhada de qual que é o perfil de liderança, o que um líder pode fazer ou não. Então, ele tinha desde o líder bonzinho que não estava nem aí, como um líder mais rígido, como era o caso desse. E aí a gente contou para ele, falou, olha, essa denúncia não procede, não está acontecendo assédio. Agora, você tem um perfil de líder de um profissional cartesiano, que ele é chato, ele tem planilha para tudo, ele controla isso e aquilo. Aí esse gestor vira para a gente e fala assim, esse é o líder que eu quero, meu sonho de consumo. Todas as minhas lojas, eu quero um líder igual a esse. Tem problema ele ter líder assim? Não tem problema. Ele só precisa comunicar isso à cultura da empresa. Pessoal, qual é o perfil de liderança aqui da empresa? É esse profissional. Então, esse tipo de comportamento não é assédio. Aí a gente volta para todos os colaboradores e diz, olha, o novo perfil de liderança da empresa é esse. A gente tinha recebido uma denúncia aqui na empresa de assédio. O assédio não aconteceu. Só que a gente tinha um problema para resolver, porque a empresa falhou com esse colaborador que colocou ele numa posição e depois tirou sem nenhuma explicação. Aí a gente senta com esse colaborador e com o recrutador, com a área de desenvolvimento e recrutamento da empresa e diz, ele tem potencial para ser líder? Não, ele não tem habilidades técnicas para ser líder. Eu falei, então você tem um problema, que você devia ter dado feedback para ele e você não deu. Colaborador, você está entendendo que você ficou aqui, de fato, temporário, nessa posição, mas você não tem capacidade técnica? A empresa vai montar todo um planejamento de desenvolvimento para você. Próxima oportunidade, você participa do processo seletivo, mas isso não te garante que você vai ser o novo líder da empresa. Ok? Resolvemos a situação. Então, a grande dificuldade, muitas vezes, é o tom que a empresa ela dá realmente da autonomia, do que eu quero realmente do meu líder, qual que é o papel dele ou não. Eu tenho uma história boa com nessa pegada, de um cliente nosso que a gente conseguiu colocar na Você RH também. Essa história foi capa também da Você RH. O Grupo Raccoon, que não existe mais, foi vendido. Era uma empresa de marketing digital gigantesca, uma agência. Pois bem, fizeram lá um processo seletivo e um cara não passou.
Só que alguém mandou um e-mail informando ele que ele tinha passado. E ele postou nas redes sociais uma coisa assim, puta, o que a gente faz? Ele marcou a empresa e tal, chama o cara. Em um ano, alguma coisa assim, esse cara se tornou uma das principais lideranças da empresa. O cara era um gênio. E aí falaram para ele que ele não havia sido aprovado no processo seletivo. E o tom da matéria, a história da matéria era: será que o meu processo seletivo ele está alinhado com o tipo de profissional que eu quero? Que é uma puta sacada, porque eles iam deixar passar um cara que foi chave, inclusive, para o desenvolvimento e crescimento e expansão da empresa. O cara era realmente muito bom. E o processo seletivo não pegou. Na EDB, eu aprendi muito na raça, assim, essa questão de gestão de pessoas. Primeiro, a gente acha que o processo de gestão presencial, você simplesmente vai executar ele no home office ou no híbrido, que seja. Não vai. É outro modelo de gestão. Depois, essa questão técnica, que a gente sempre acha que o profissional técnico vai resolver. Não vai também. Não vai. É um fato. Uhum. Não é uma opinião. Não vai. As pessoas precisam ter uma boa relação entre elas. Então, essa questão cultural, eu sempre brinco assim, não adianta você pendurar umas bandeirinhas aqui e achar que você está no Japão, que você vai na Liberdade. Você não está no Japão, cara. O Japão é o Japão. Tem a cultura local, tem um cheiro, tem um jeito que as pessoas falam, tem um jeito que as pessoas se comunicam. Não adianta. Não adianta. E outra coisa também que eu percebi é que os colaboradores também formam a cultura da empresa. Sim. E não é você que vai impor. E aí você começa a negociar. Então, assim, a EDB ela foi só minha à medida em que eu trabalhava sozinho ou com mais um. Depois, assim, do tamanho que ela está hoje, com 15 colaboradores, o meu time forma a cultura da empresa e, eventualmente, soma com coisas que eu gosto e tem coisas que talvez eu fizesse diferente, mas que funciona tão bem para o todo que eu prefiro deixar. E eu imagino que conforme a empresa vai crescendo, a sua cultura ela vai se transformando e se impondo. Mas existe uma dificuldade muito grande. De novo, é uma coisa que as pessoas acham que ela não é material, que ela é subsiste, mas ela é a coisa mais material da empresa. Sim, e ela não é estática, como você colocou. Não é, ela vai mudar. E cada pessoa que entra, ela vai trazer uma contribuição. Agora você, como principal executivo e fundador da empresa, é o que vai dar o tom. Então tem coisas que são inegociáveis. Isso não vai mudar. Mas eles me reeducaram. Isso aconteceu também. Desculpa te cortar, mas Uhum. eu vou dar o tom, mas eu também aprendo nesse processo. Do tipo assim, cara, eu vou dar um exemplo prático. Às vezes vale mais eu sentar e perder 20 minutos num e-mail, mas deixar os meus tópicos claros do que fazer uma reunião. Fundamental para. Às vezes eu preciso fazer uma reunião, não vai dar para escrever. Aqui a gente precisa conversar para a gente se entender. Essas pequenas decisões que você toma no dia a dia, ou deixar passar a saber o que delegar, dar autonomia, porque não adianta dar responsabilidade e não dar autonomia, e se surpreender com uma decisão muito melhor do que a sua. E, eventualmente, bancar um erro que a pessoa tomou, mas porque você tinha que dar autonomia para ela. É muito difícil. Sim. E isso é um desafio, mas é importante para que você tenha o sucesso. Tem um podcast que você fez falando sobre a questão do home office, né? Que foi o grande desafio. A S2, ela também nasceu com o propósito de ser um trabalho à distância, como ela é há mais de 10 anos. Só que nem todo mundo, e eu concordo com você que foi uma das suas falas, nem todo mundo está preparado para esse modelo de trabalho. E a gente tem uma forma de atuação que é muito parecida. E aí, colocando aqui, que essa questão da gente alinhar qual é a regra do jogo, e você vai lá e faz. Eu não vou estar controlando o teu tempo. Eu tenho pessoas hoje no mundo todo, como você tem profissionais também. Mas a gente não está controlando. Será que ela está no Teams nesse momento? Ela está fazendo tal coisa? Ela está ali? Ela foi para academia? Agora, dentro do horário comercial? Eu não quero saber. A gente alinhou qual era o projeto. Ela só precisa me entregar o projeto e a gente vai estar aqui dando suporte para ela.
Mas a gente não tem essa mesma sinergia, e por isso que o nosso modelo deu certo aí há mais de 10 anos, deu do controle. Se o nosso modelo de trabalho fosse nesse modelo tradicional corporativo, de eu controlar horário de entrada, horário de saída, a pessoa está fazendo isso, não está fazendo aquilo, isso não tem a ver realmente com o nosso propósito. E sabe qual é a nossa maior dificuldade? Encontrar profissionais que estejam alinhados com isso. Porque mesmo essa nova geração querendo um trabalho à distância, nem todo mundo sabe trabalhar à distância. Esse é um grande desafio. Eu descobri isso também a duras penas. Por isso que o meu modelo de gestão também ele foi se transformando, e isso foi identificando o perfil. Primeiro que eu acho que não tem certo e não tem errado. Tem pessoa que gosta de trabalhar no presencial, tem empresa que prefere, e é um direito do empresário, se ele prefere trabalhar dessa forma. E se a pessoa também, o colaborador gosta de ir para o presencial, tem gente que gosta do almoço, tem gente que gosta dessa coisa mesmo certinha do horário, de bater ponto. Cara, tá tudo certo. O problema é quando você encaixa as coisas de uma maneira errada, e tem um outro problema, que é atribuir só ao presencial um modelo mais capaz, porque isso é simplesmente falso. Simplesmente falso. Não é verdade que só é possível fazer gestão estando no mesmo ambiente presencial. Porque eu conheço pessoas que vão te enrolar na sua cara e você não vai nem perceber. E vão te entregar um puta relatório explicando por que elas não fizeram o que elas deveriam fazer. E um relatório lindo em 3D, efeitos visuais. Então, esse profissional é quase um clichê, né? Sim. Então, é muito difícil. E acho que muito dos desgastes, trazendo mais para o nosso tema, né, de assédio moral, eu diria, né? Ele vem muito de uma incapacidade de liderança e de diálogo. Sim, e muito de medo, porque a gente tem uma geração de líder que tem medo de perder o status quo daquela posição Tem dele. medo de ser vilão, cara. E aí esse medo de dar o destaque ou dar autonomia ou permitir que o colaborador ali tenha até mais visibilidade pode ofuscar e tomar o lugar dele. E aí se eu tenho uma questão controlada, o que eu digo controlada? Está dentro do meu universo ali, mapeado, dentro daquela sala, do escritório, eu tenho um controle disso. E fazer uma analogia sobre situações de fraude e assédio, você acredita que fraude e assédio a gente teve um aumento na pandemia? Por quê? Quando as Como? pessoas trabalhavam à distância? Porque quando começou a pandemia, a gente brincou, falou assim, gente, perdemos os nossos empregos, porque quem vai cometer fraude, quem vai cometer assédio? Está todo mundo trabalhando à distância. E alguns temas, eles foram identificados como temas que o comportamento ele acaba transpondo a questão do controle. Então, vou te dar um exemplo. Presentes. Era um tema que todas as políticas das empresas diziam, né, na sua maioria, olha, tem um valor X do que pode receber ou não numa relação comercial ou não se pode receber. Não era um tema preocupação das organizações. Passou a ser na pandemia. Eu estou em casa e o fornecedor precisa mandar um documento para eu poder liberar lá um determinado processo. Eu vou ter que dar o endereço da minha residência. Ok, eu dei o endereço, ele mandou a documentação. Aí chegou a Páscoa, ele me mandou um ovo de Páscoa. Eu tenho que comunicar à empresa? Eu sei que não pode receber o ovo de Páscoa. Mas o meu porteiro nem sabe aonde eu trabalho. Quem vai saber? É só um ovo de Páscoa. Eu vou lá e recebo o ovo de Páscoa. Aí vem uma outra data e os presentes começaram a aparecer. Aí começa a vir as denúncias. Aí quando você aborda o funcionário e fala assim, mas você não sabia que não podia a política? Não, eu sabia, mas eu não vi problema nenhum nisso. Aí começa os conflitos de interesse aumentarem dentro das situações. Como foi o próprio caso do assédio. O caso de assédio moral e sexual teve um aumento nas organizações. Quando elas comparavam os relatos de denúncia antes da pandemia e depois da pandemia. Aí você fala, mas foi que emocionalmente, né? O trabalho remoto, toda a situação, as pessoas perdendo a vida, isso levou? Não, o assédio já acontecia. A grande questão é que outras pessoas começaram a ouvir esses comportamentos e começaram a levar para denúncia. Uma coisa que eu presenciei, assim, que eu vi, tipo, em reuniões no Zoom com muita gente, assim,
e aí uma pessoa, sei lá, começar a realmente ridicularizar a outra, assim, que às vezes acontecia a portas fechadas, né, num one-on-one, e aí ele faz ali no Zoom e tá todo mundo vendo. Isso acontece, né? Sim, tem uma série que nós lançamos na pandemia que chama Compliance no Home Office. São 4 episódios, tá público no YouTube, a gente fez para que as pessoas, as empresas, a sociedade pudesse utilizar. E dos temas é o assédio moral, que acontece numa reunião virtual e como que esse assédio ele configura. A gente lançou essa série para que as empresas pudessem utilizar como ação de desenvolvimento mesmo. Ela foi indicada para 2 prêmios. A gente teve a oportunidade agora de ganhar a lei do incentivo do governo para que a gente possa lançar a 2ª série. Então, tem muito material e conteúdo, Edu, que é possível você materializar. E o que a gente olha, cada vez mais esse tema, eu preciso transformar. Não adianta só eu falar para a pessoa, olha, isso aqui é assédio, isso daqui é fraude, isso aqui é uma corrupção. Eu preciso mostrar cenas, eu preciso colocar em séries isso, para que a pessoa possa olhar aquilo e se identificar que aquele comportamento está próximo dele. Quer ver um dos grandes delitos de fraude e que banalizou? É o roubo do tempo. Hoje você tem profissionais que roubam o seu tempo. Você paga o profissional para ele trabalhar X para você e qual a sua garantia que ele está trabalhando só para você? Ou que dentro daquela jornada ele está fazendo outras atividades? Isso é uma apropriação indébita de tempo. Só que é uma situação que é meio que, ok, é aceitável pela sociedade. Eu assumo esse risco de contratar esse profissional que trabalha hoje para mim e sei que ele esteja trabalhando no mesmo horário para uma outra pessoa. Só que tem alguns delitos que a gente fala que eles acabam sendo mais a menos ou mais aceitáveis e nada começa grande. Tudo começa pequeno. Ninguém vai chegar para você com uma mala de milhões e entregar para você tomar uma decisão inadequada. Quando a gente começa a estudar a mente do fraudador e do assediador, as situações elas começam pequenas. Muitas situações de assédio são reflexos de comportamentos abusivos que aconteceram na infância. E que essa pessoa materializa em comportamento inadequado hoje. Alessandra, agora eu quero te fazer uma pergunta. Você falou rapidamente, eu até mostrei, mas agora Tô com 2 livros aqui na mão. Esse aqui é o Dissimulados. Você está preparado para descobrir o que se esconde por trás das aparências? É uma pergunta e tanto. E eu tenho também aqui, que você me presenteou, o Doce Ilusão, inspirado em casos reais de fraudadores e assediadores confessos. O que leva alguém a se arriscar no mundo da fraude é a primeira frase da contracapa. Conta um pouquinho para mim desses 2 livros, e acho que um deles virou um podcast também. Como é que é esse projeto de vocês? Perfeito. Então, tudo começou com Doce Ilusão. É uma trilogia que saiu dos Sementes do Risco, que são essas histórias de casos reais, onde a gente trata num formato de romance. Então, é o primeiro romance de compliance do mundo. Então, são 3 livros, Doce Ilusão, Doce Veneno e está saindo agora o Doce Cilada, e eles vão retratar situações de fraude e assédio que foram tratados por nós e como que essas pessoas tomaram essas decisões. O ano passado, nós lançamos o Dissimulados. O Dissimulados é a nossa obra mais recente, que virou um podcast, está na 2ª temporada. E o Dissimulados, ele veio contando a nossa história empreendedora de mais de 10 anos, trazendo os casos que a gente chama de 7 pecados organizacionais. E esses 7 pecados organizacionais têm essa analogia, né, com as situações de fraude e assédio. Então, a gente traz aí situações de assédio moral, discriminação, assédio sexual, manipulação, corrupção. E o caso do Dissimulado, a gente está contando os nossos bastidores. Nós, como entrevistadores, tanto de uma forma preditiva, como que a gente consegue predizer o comportamento dessa pessoa, e quando a situação chega para nós, o que a gente faz? Chegou uma situação de uma possível fraude, um possível assédio, quais são as tratativas? Como que a gente começa uma investigação? O que a gente vai fazer frente a esse caso? Quando a gente está de frente com a pessoa, que tipos de perguntas que a gente faz, como a gente chega na linha de raciocínio que levou essa pessoa realmente a uma tomada de decisão aí não adequada. Então, o Dissimulados está bem empolgante, e essas obras, o grande objetivo delas foi aproximar a nossa experiência da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Edu, a gente quer
estourar a bolha, eu quero levar esses contos e essas situações para a dona de casa, né? Para o curioso que gosta das séries ali do Netflix, policiais, e querer desvendar e saber realmente sobre o comportamento humano. Então, são duas propostas aí bem interessantes para mergulhar realmente dentro dessas esferas. Quando você fala em estourar a bolha, e aí você citou a dona de casa, é, a S2 oferece serviços para a dona de casa ou para um pequeno empreendedor ali, que tem um comércio, uma padaria, e como esse perfil pode se beneficiar dos seus serviços? Sim, a S2 ela está à disposição para atender do pequeno empreendedor. Então, aquela empresa que começou lá no bairro, que ele tem 2, 3 funcionários, como uma grande empresa. Ela atende qualquer organização, seja de uma forma preventiva ou reativa. Como preventiva? Poxa, eu vou contratar, eu abri um comércio e eu vou contratar uma pessoa que vai tomar conta da minha loja. Eu preciso que essa pessoa seja de confiança. Poxa, ela vai operar o meu caixa. Imagina essa pessoa desviando R$10 todo dia no final do fechamento do caixa da minha loja. Isso quebra um pequeno empreendedor. Então, o PIR, ele auxilia esse pequeno empreendedor nesse sentido, como pode auxiliar também a situação. Poxa, eu preciso contratar um profissional para trabalhar na minha casa. É um cuidador de idosos, né? É uma babá, é uma escola que eu tenho ali, eu preciso entender o perfil daquele professor. A gente consegue também, através do PIR, predizer esse tipo de comportamento, como a gente auxilia também em casos de investigação. Poxa, chegou uma denúncia, olha, tem possíveis suspeitas aqui de maus tratos ou comportamento inadequado, a gente consegue predizer esse comportamento. Eu digo que é um investimento para o pequeno e médio empreendedor predizer esse tipo de comportamento. Porque uma empresa grande, quando acontece realmente um colaborador tomando uma decisão inadequada, uma contratação inadequada, ele vai ter impacto, Edu? Ele vai ter. Só que ele tem gordura suficiente para ele conseguir realmente evitar os transtornos que essa situação pode causar. Mas o pequeno, muitas vezes, ele compromete não só a credibilidade, mas o próprio orçamento financeiro dessa empresa. Então, o nosso grande objetivo hoje é que todas as empresas possam se antecipar e predizer esse tipo de comportamento. Uma outra pergunta que eu tenho para fazer, mas aí é sobre essa questão de responsabilidade social. Uma outra coisa, né? A gente faz um corte. Você me falou sobre um projeto na Chapada dos Veadeiros? Isso mesmo, é um projeto lindo, que é o primeiro Museu do Fogo do país. Nós lançamos em 2020, ele fica numa casa histórica no centro da Chapada, em Goiás, e ele nasceu com o grande objetivo da gente fomentar a questão do manejo do fogo no Cerrado. Então, um dos sócios, né, o Renato, ele foi morar na pandemia lá na Chapada, se comoveu realmente com toda a situação do bioma. Tem uma instituição que chama Brivac, que é uma instituição de moradores brigadistas, que eles se formam ali na própria comunidade e precisavam de recursos financeiros para se automanterem, né, para pagarem esse fogo. E a gente promoveu o museu ele está num ambiente que fica com um cowork e com um bistrô chamado Vila Nômade, onde a gente traz toda a questão histórica de como que o manuseio do fogo, o manejo do fogo acontece, mostrando para a população que o fogo é do bem. Você sabia que muitas das situações de incêndio que acontece na floresta é intencional? Muitas vezes aconteceu no quintal de casa, aquela pessoa que varreu o terreno ali, juntou aquelas folhas e ele coloca fogo porque ele não sabe realmente como se desfazer daquelas folhas. E daqui a pouco aquilo toma uma proporção muito grande. E junto com os calungas, a gente trouxe toda a história realmente de como o uso do manejo do fogo, principalmente no cerrado, o fogo ele é do bem.
Então, tem um foco social, a gente tem mais de 2.500 crianças que já visitaram o museu. Então, ele é totalmente interativo, tem salas imersas que as pessoas têm a sensação de que estão no meio da floresta e a floresta está pegando fogo. Tem as cenas de como que a Brivac, né, faz o manejo desse fogo, como que apaga essas situações. E a gente tem essa questão tanto educacional local, como um grande objetivo de levar esse modelo para outros biomas, para educar não só a sociedade, mas isso virar matéria realmente de estudo dentro das escolas, mostrando qual o impacto e como que esse manejo ele pode ser feito de uma forma adequada. No ano passado, nós fomos eleitos como um dos guardiões do Cerrado. Houve o aniversário do Cerrado e a Fundação Boticário fez um trabalho belíssimo, divulgando realmente todas as situações, e o museu ele foi visto como um dos guardiões, levantando essa bandeira e trazendo autoconhecimento para impacto social. Eu percebo na sua fala sobre... Primeira coisa que eu queria colocar, se alguém quiser ajudar, participar, o que tem que fazer? Tem como? Tem, é só acessar o site, né, do Museu do Fogo, ou através do site da S2 Consultoria, e tem lá a página do museu. Como eu disse, é sem fins lucrativos, toda a renda que é gerada e promovida de eventos que a gente faz é para gerar recursos realmente para essa instituição, para a Brivac, para compras realmente de equipamentos e a própria manutenção. A Brivac é a brigada de incêndio local. Ah, entendi. E aí são bombeiros, né, que se capacitam e ensinam através do manuseio do fogo, aprendido pelos calungas, que foram os primeiros ali grupos indígenas, como utilizar o fogo a favor do bem. Então, quando eles colocam fogo na mata, é preventivo, mas há um jeito de fazer um manejo desse fogo para ser benéfico, para que você não tenha um incêndio de uma grande proporção. Uhum. Aí agora eu vou falar o que eu estava pensando. É notável em você como você consegue ver uma centelha de esperança nas coisas. Eu acredito muito no fator humano, Edu. E as pessoas são estímulos realmente de aprendizado. As pessoas falam assim, nossa, o seu trabalho é muito desafiador, eu acho que eu não teria estômago para trabalhar com o que você faz. Mas eu estou olhando além do que o comportamento, além do que a tomada de decisão inadequada daquela pessoa. Eu estou olhando para a essência daquela pessoa, e nada mais gratificante, mais pesado que seja. Eu confesso para você que tem dias que no final a gente chora muito, tem histórias assim que a gente fica muito comovido, situações que a gente fica muito sensibilizado. Mas o impacto social, que eu brinco que o limão que a gente recebe todo dia e a limonada que a gente consegue transformar é muito gratificante. Ver a possibilidade de uma recuperação de uma pessoa novamente para a sociedade, isso é algo que não tem valor no mundo que se pague. É importante. Eu acho que acho que você tem um desafio enorme, porque a gente vem de uma sociedade com valores distorcidos, assim, né? De uma forma... O exemplo que você deu do metrô é excelente, né? Se uma pessoa pular, você vai ter um efeito... A gente vê isso quando tomba a carreta, né? Uhum. Tipo, às vezes o cara tá preso nas ferragens ainda, e o pessoal tá roubando a carreta, cara. Brasil não é para amadores, não. E eu acho também importante você circular em várias camadas sociais e perceber, né? Você trouxe o exemplo do motorista que cometia o crime de pedofilia, mas também tem um diretor financeiro aqui fazendo a mesma coisa, né? Então, desvincular essa questão social para fazer algumas revelações e apontamentos que são importantes. E, de certa forma, você acaba evitando que outros crimes aconteçam, eu imagino. Então, é uma contribuição muito grande mesmo pro país, assim, né? Dado o tamanho das crises morais que a gente tem por aqui, acho que vocês vão ter um mercado enorme pela frente, né? Sim, e o nosso grande objetivo principalmente, as pessoas falam assim, qual o grande sonho de vocês? Vocês nasceram para quê?
Nosso propósito, né, o objetivo essencial é melhorar a integridade das pessoas do trabalho. Quando a gente começou lá atrás, o nosso principal incentivador foi a Endeavor, que é o maior fundo de empreendedorismo do mundo, né? E aí, quando eles diziam assim, poxa, vocês nasceram para quê? E a gente falou, para melhorar a integridade das pessoas no trabalho, e a gente acredita que é possível, sim, tirar essa marca negativa, principalmente que a nossa cultura brasileira carrega, né, na situação assim, aqui tudo pode. Não, aqui não é diferente de qualquer outra situação. Qualquer outra localização, né? Qualquer outra nacionalidade. A grande questão é o quanto que a gente está fazendo de coisas boas e que a gente tem mais gente boa do que pessoas mal intencionadas. Só que, infelizmente, o que dá publicidade, né, são os casos mal intencionados, né? O que todo mundo gosta de ver é a situação ruim. Mas e as situações boas? E como que você pode transformar uma tomada de decisão ruim em algo bom? Então, eu acredito muito que tem espaço aqui na nossa cultura e a gente já melhorou muito, mas tem espaço para melhorar ainda mais. Tem um aspecto, quando eu vejo pelo comentário dos meus livros ou do podcast, assim, tem um ou outro corte que tá pegando tração, aí, tipo, as pessoas estão elogiando, etc e tal, aí vem alguém e faz uma crítica. Eu já não respondo mais a crítica, mas eu percebo que muitos dos meus convidados não dão atenção para os elogios e começam a dar audiência para a crítica, para o negativo, que é algo muito semelhante com ver um acidente na estrada e parar, assim. Eu tenho muito essa coisa de por que a gente dá atenção para o ruim. Eu penso muito sobre isso, assim, e me esforço para fazer um movimento contrário. Me afeta pouco hoje, mas também me alimenta pouco o elogio. Também, assim, eu procuro, sei lá, ter um certo discernimento, assim, refletir. Eu escuto as duas coisas, mas difícil chegar, passar da pele, assim, sabe? E as pessoas têm muita dificuldade com esse viés negativo, mas ao mesmo tempo ele gera uma atração, né? Nas redes sociais funciona assim mesmo, né? O hater tem uma coisa do algoritmo, mas que provém da nossa humanidade de dar atenção pro ruim, assim, isso não sei o que acontece, mas a gente é assim, né? Sim, tem essa questão da polarização, né? Ou é isso ou é aquilo. Mas o negativo, ele acaba trazendo mais audiência porque, no fundo, as pessoas têm muita curiosidade, mas elas não confessam que também elas poderiam ter tomado aquela atitude naquela situação. Mas é mais fácil julgar o comportamento do outro, né? Meu, ó, eu vou falar uma coisa pra você que me assusta. Quando eu vejo um pai ou uma mãe que esqueceu um filho no carro. Aí eu falo assim, puta, eu podia fazer isso, cara. Sabe assim? Uhum. Tem algumas coisas que eu olho e falo assim, puta, isso eu podia fazer. Podia ser eu. Essa do esquecer no carro. Ou eu também vejo isso acontecer ou comigo, com colegas, gente boa, mas que perdeu a cabeça no trânsito e acabou assassinado. E eu falo, puta, podia ser eu. Por uma bobagem, numa fechada, ou aí eu mesmo tá errado no trânsito e ainda querer arrumar uma confusão. Então, assim, não é que quando eu me posicionei com relação a algumas coisas, é que algumas coisas cruzam uma fronteira para mim do aceitável, mas não significa que a minha fronteira do aceitável também seja correta, então, porque não é, né? Não. E a gente só vai mudar a partir do momento que a gente começar a refletir sobre os temas. Porque o que a gente leva para as organizações? Por que você vai esperar acontecer alguma coisa para falar sobre a situação? Não, você tem que falar já. Só que a nossa cultura é meio que assim. E você viu isso quando a gente começou a trabalhar, e do que você comentou, nossa, que legal, vocês têm vários casos, né? Esse dois atende diversas empresas. Que bacana, a gente recebe várias ofertas da mídia no sentido assim, poxa, olha, vai ter uma entrevista sobre o tema tal. Traz alguém para falar que vocês trataram disso, que você diminuiu esse tipo de recorrência na organização depois que ela começou a utilizar suas soluções. Eu tenho diversos cases, mas a nossa cultura, ela reprime isso. Então, muitas vezes, tem empresas que chegam para a gente e falam assim, olha, você vem aqui,
a gente já identificou, tem de fato um assédio acontecendo, mas é o diretor fulano de tal, ele está tanto tempo aqui na empresa, tal, mas vocês fazem um trabalho, mas sem expor ele? Mas espera aí, ele expôs a organização inteira e ele não pediu licença. Por que você tem que ter o cuidado de não expor essa situação? Ou, não pode falar com ele que é assédio, porque como que ele vai interpretar isso? É muito pesado para ele. Mas ele acabou com a cultura da tua organização. Então, a gente tem uma cultura que não quer falar sobre as situações que parece que eu estou me expondo. A partir do momento que as empresas começarem a falar abertamente e tirar os tabus, não quer dizer que você está ensinando o que é ético. A ética cada um tem. E todo mundo sabe o que é certo e errado. O que você está mostrando é dando autonomia para a pessoa. E a gente precisa quebrar essa questão de proteção paternalista. O que eu chamo de proteção paternalista? Eu quero que a pessoa ela assuma as responsabilidades dela. Ela não fez as escolhas? Ela podia ir pelo caminho A ou pelo caminho B. Ela escolheu o caminho B, ela tem que assumir as consequências do caminho B. Agora, eu não posso ser paternalista com relação a isso. Não quer dizer que ele vai ter uma sanção diferente porque ele traz resultado para a empresa, ele cometeu o ato. Então, eu acho que vocês têm uma paciência para isso, cara. Que, olha, graças a Deus que existem pessoas com essa paciência. Porque uma vez eu demiti um cliente. Nunca aconteceu, eu preciso de dinheiro, hein? Gosto de dinheiro também. Além de precisar, gosto. Mas ele mentiu uma vez, eu deixei passar. Na segunda, eu registrei por e-mail e aí ele bancou a mentira, sendo que eu tava... E aí teve uma pessoa que tentou passar um pano, falou, não, vocês dois são pessoas difíceis. Eu falei, não, eu sou uma pessoa difícil. Esse tá fazendo uma mentira, porque tá escrito aqui, ele tá falando agora outra coisa. Tá aqui, eu tô com e-mail. Então, eu não tenho... isso me causou muito desgaste pessoal, tentar entender esse tipo de pessoa. Ou tentar... Eu entendo que o seu viés é mais científico no sentido de tentar descobrir por que aquilo aconteceu. Cara, mas para minha saúde mental, hoje eu olho assim, eu consigo sacar e eu falo, cara, aqui não vai... É como se você estivesse falando com uma parede. Às vezes, assim, você sabe que a pessoa não vai ceder às evidências. Porque eu sou muito teimoso, mas eu sou mais curioso. Eu aprendo. Demora a aprender, mas aprendo. Porque as evidências, chega uma hora que, assim, você pode acreditar no que você quiser, mas você vai colher aquilo que você plantou. Os fatos vão se sobrepor à sua opinião. E esse tipo de pessoa, que, cara, você tem que explicar que a água molha, que não sei o que, cara, puta, pra mim não dá, cara. Assim, eu já flagro e mantenho uma distância até para preservar a saúde mental, porque é um desgaste, assim, a ginástica que essa moça fez para provar que o cara não mentiu, que pô, peguei em flagrante, entendeu? E aí, não, mas não sei o que, mas vamos conversar. Meu, não tem por onde, não tem coisa que não vai, né? Sim. Mas é a questão da sociedade querer sempre mostrar o que é bonito, né, o que é aceitável, não querer o conflito. Qual a maior dificuldade hoje das organizações que a gente enfrenta, né? A questão da denúncia. Tem se utilizado mais, as pessoas têm ido mais, utilizado os canais e denunciado os comportamentos inadequados? Tem. Mas a gente ainda tem um comportamento omisso muito grande. A gente ainda percebe pessoas que chegam para a gente e falam assim, eu quero só fazer o meu trabalho, eu não quero me envolver. Então, se está acontecendo, alguém vai ver que não seja eu. Porque essa situação de trazer e levar à prova, identificar se que de fato aquele comportamento ele está acontecendo ou não, ele é desafiador. Mas porque eu também entendo, porque aí entra naquele esquema do cara que está sendo obrigado no mínimo, fazer vista grossa para uma corrupção, porque ele tem filho, porque ele está todo ferrado. Existem contextos que você simplesmente fica impossibilitado de reagir, ou a punição para você vai ser muito grande. Por exemplo, numa empresa dessa que você descreveu esse cara, essa mulher que sofreu assédio desse cara, se ela denunciar, assim, vamos lá, eu apostaria que o prejuízo maior seria dela, ao menos no curto prazo. Ela pagaria com a carne. Sim, e a gente tem que entender que tem contextos, por isso que assim, não tem...
eu preciso entender a questão cultural, porque quando você olha aqui Brasil, Edu, a gente tem um desafio que cada região aqui do Brasil, eu brinco que é um país. Aham. Então, eu tenho um cliente, por exemplo, que tem uma concentração aqui na região sul. O comportamento do profissional sul e sudeste é diferente da região norte. Tinha esse cliente que tinha operação na região norte, e quando a gente foi trabalhar com eles as situações da denúncia, o colaborador chegava para a gente e falava assim: eu não vou denunciar, porque se eu denunciar amanhã, eu amanheço morto na porta da minha casa. Porque naquela região, a tratativa era assim. Aham. E aí, você tem que trabalhar culturalmente nas organizações que aquele programa de compliance, ele vai ter que se adaptar à questão cultural. Eu tive clientes que começou a operar na região norte com transporte marítimo, e aí eles estavam fazendo um processo seletivo, chegaram para o recrutador com carteiras de trabalho e falaram assim, ó, você vai assinar essas carteiras e os profissionais não vão vir trabalhar, eram os filhos das pessoas que eram responsáveis pela liberação das embarcações. Ou você assina a carteira, ou eu não libero as embarcações. As empresas bancaram. Não vamos assinar as carteiras. Ele pode participar do processo seletivo, mas isso não o diz elegível para aquela posição. E ele não vai receber sem pagar. Essas empresas ficaram um mês sem conseguir transportar nada, porque existia uma cultura de coronelismo muito forte, não tem de conversa. poder político que não tinha conversa. Essas empresas tiveram que se unir, montar uma associação, tiveram um árduo trabalho para começar a mudar uma cultura. Mas isso muda do dia para a noite? Não. Não, são anos. Você assistiu aquele filme do Mark Ruffalo, da farmácia? Não, não assisti. Puta, alguém... Depois a gente vai colocar aqui que ele descobre que tem uma indústria farmacêutica que está prejudicando muito o meio ambiente, e é flagrante também, ele leva 20 anos, é uma história real. E é uma farmacêutica grande, eu não me lembro o nome agora. E é isso daí que você está falando, assim, tem a cultura local de preservar e não tem conversa. Por mais que você tenha evidências, tem um lobby muito grande com o mundo jurídico, então você sobe para o juiz, também não adianta muita coisa. É difícil, esse assunto é muito delicado. Mas eu acho que a gente tem tema para um próximo podcast. Tem. E eu digo assim, vamos acreditar, o nosso país já evoluiu bastante. Então, assim, o PIR hoje, ele está na esfera pública também, então é muito gostoso a gente falar que partidos políticos hoje, para pessoas que querem, né, fazer parte daquele partido político hoje, você sabia que passa pelo PIR? Passa por teste de integridade. Então, acho que esse é um tema bacana. Vai cantar bastante. Para a gente reprovada aí, conversar. Olha, eu não digo sobre reprovação, mas eu vejo como grandes iniciativas públicas para identificar que, de fato, ali o comportamento também, ele tem que ser ético. E ele tem que estar coeso ali com os valores. Então, já tem algumas ousadias nas esferas públicas, até mesmo em processos de seletivo, de incluir realmente ali a etapa para identificar se aquela pessoa concursada, que passou por um concurso, ele já tem ali a posição dele garantida, mas ele vai trabalhar em que esfera? Numa esfera interna, dentro da instituição pública, ou ele tem valores éticos que ele pode ir para o ambiente externo e não gerar realmente nenhuma situação de não integridade? Então, eu digo, o PIR, ele se encaixa em qualquer lugar. Alessandra, a gente está chegando ao final. Quer deixar um recado final aí para a galera? Eu quero agradecer e me colocar à disposição. Se você quer conhecer mais sobre como é possível predizer o comportamento de um fraudador e assediador, entre em contato conosco. A gente tem inúmeras histórias e muitos casos de como apoiar as organizações e você, a pequena empresa, de como predizer esse comportamento. Alessandra, muito obrigado pela conversa. Eu aprendi muito com você, tenho muito a refletir. Tema super delicado, super importante. Eu acho que realmente cabe novas conversas, até para você citar mais casos e trazer. Acho que é uma conversa recorrente que a gente tem muito a construir no país. Valeu, obrigado. Eu que agradeço, Edu. Gente, vou ficando por aqui. Curta, compartilhe, comente. Tem todos os cortes. Vocês vão dar uma olhada aí que a gente ouviu aí
um monte de porta-vozes de diversos setores. Tem gente de agronegócio, gente de logística, startupeiro, jornalista, enfim. Nosso lance é explorar as inovações nos mais variados segmentos. Então compartilha, segue a gente nas redes sociais, é isso. Eu vou ficando por aqui, valeu, fui!